Graça e paz, amados irmãos e amigos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo 5. E nos 5 primeiros versos, nós aprendemos sobre as 5 certezas inabaláveis da fé. Você pode acessar o canal Palavra da Cruz no YouTube e lá na playlist você encontrará estas 5 mensagens baseadas nos 5 primeiros versos deste capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora estamos numa outra série, falando sobre as razões da certeza, as razões da confiança, da segurança, do bom ânimo, do encorajamento que nós temos diante de Deus. E hoje concluiremos a preciosa mensagem do versículo de número 10. Já aprendemos que o apóstolo Paulo declarou: é necessário. E esta expressão sempre nos faz lembrar, e ela significa: é da vontade de Deus. Deus assim o quer. Deus assim soberanamente o determinou. É necessário que todos, literalmente todos os seres humanos que já nasceram, estão vivos e ainda nascerão sobre a face da terra. É necessário que todos sejamos apresentados, não apenas sejamos apresentados e para que compareçamos presencialmente diante do tribunal de Cristo, mas o próprio Deus é quem nos conduzirá, é quem nos levará. Assim ninguém escapará, ninguém deixará de ser apresentado. Aprendemos que ser apresentado ou manifesto é muito mais do que um comparecimento presencial. Significa também uma revelação de quem de fato somos, e não apenas aquilo que nós deixamos transparecer, não apenas a imagem que nós vendemos, que nós passamos para as pessoas, mas de fato quem somos verdadeiramente ficará claro, absolutamente claro, porque todas as máscaras e disfarces, tudo aquilo que oculta, que esconde quem somos, deixará de existir. E nós seremos apresentados por Deus o Pai diante do tribunal de Cristo, o Salvador que veio não para condenar, mas salvar. Ele será o juiz de toda a terra. O tribunal será o tribunal de Cristo, o que revela a sua divindade, porque Deus, por intermédio do seu Filho, julgará toda a humanidade. Dando prosseguimento, o apóstolo Paulo diz que o propósito divino em conduzir toda a humanidade perante o tribunal de Cristo é para que cada um receba retribuição. E observem, cada um, todos serão conduzidos, mas cada um receberá da parte de Deus retribuição. Todos serão julgados, mas a sentença, a retribuição não será coletiva, a retribuição será individual. Cada um será julgado por Deus, e isso revela o quão justo Deus é. Cada um, a expressão para que revela que é com este propósito que Deus o Pai nos conduzirá e nos apresentará perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba. Esta palavra é uma palavra grega, receba, o verbo, que significa literalmente receber o que é devido. É quando Deus retribuirá a cada um aquilo que ele deve receber da parte de Deus. E é interessante porque cada um receberá retribuição. Isso deixa claro que este tribunal não será um tribunal penal para absolver ou condenar. Ele será um tribunal de retribuição, será um tribunal retribuidor. E isso está em consonância com toda a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque a salvação da vida humana
é pela graça de Deus, por meio da fé. Ninguém é salvo pelo que é e pelo que faz. Somos salvos pela graça, por intermédio da fé, baseados no sacrifício de Jesus Cristo, sua obra na cruz do Calvário e o seu próprio sacrifício realizado por ele. Sim, aqueles que sobre a face da terra se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão salvos, receberão a sentença da absolvição, serão justificados. Por isso Paulo diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Também aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, aqueles que descrerem no Evangelho, se mantiverem avessos a Deus, a sua palavra e ao seu Filho, serão condenados, já morrerão nesta condição, já receberão este juízo, o da condenação. Portanto, esse tribunal de Cristo não será penal, não será para decidir quem será salvo e quem será condenado, não. Esse será um tribunal retribuidor. Cada um receberá, diz o apóstolo Paulo, para que cada um receba retribuição pelo que fez. O homem é um ser moral, portanto, ele é moralmente responsável por tudo aquilo que ele fez. Essa história muito comum na vida sobre a face da terra. Ah, eu fiz isso porque eu estava triste. Ah, eu fiz isso porque eu estava vivendo um momento difícil, naquele momento eu estava atordoada, eu estava descompensado, e então eu falei, eu fiz, eu fiz isso porque me provocaram. Aqui nós gostamos de apresentar, querendo nos eximir da culpa e da responsabilidade das nossas atitudes. Mas diante do tribunal de Cristo, ninguém poderá dizer, eu fiz por causa disso ou daquilo. Cada um receberá retribuição pelo que fez. Portanto, aquilo que você faz importa diante de Deus. Pensar que Deus não se importa com o que você faz, que Deus não está nem aí, que Ele é apático, Ele é onisciente, a grandeza de Deus é suficiente. Olhe esse universo. Se você para duvidar, será que Deus dá conta de saber o que cada um tem? 8, 9 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, tem trilhões de estrelas no céu, e Deus as conhece todas pelo seu nome. Aquilo que você faz não passa despercebido aos olhos de Deus. E no dia do tribunal de Cristo, cada um receberá retribuição pelo que fez. Assim, a vida é feita das escolhas que fizemos, das nossas atitudes. A nossa história, a história de nossa vida, será contada numa descrição, numa narrativa daquilo que fizemos. Portanto, tudo que fizemos e fazemos hoje contará naquele dia. Assim, preste atenção para aquilo que você faz, porque receberemos retribuição. E diz o apóstolo, ainda para ser mais enfático, pelo que fez por meio do corpo. Ora, tudo que fazemos, tudo que nossa alma, nosso espírito, nosso pensamento, nossa mente, nosso coração pensa, planeja, idealiza, sente e quer, nós executamos com as mãos, com os olhos, com a língua, com todo o nosso corpo. Portanto, tudo aquilo que fizermos por meio do corpo, nós receberemos retribuição, diz o apóstolo Paulo, de acordo com o que praticou. Assim, tudo o que o homem fez, tudo quanto o homem praticou, diante do tribunal de Cristo, ele receberá retribuição pelo que ele fez, de acordo com o que ele praticou por intermédio do corpo. Assim, preste muita atenção em suas práticas, em sua conduta, em seus costumes,
Isso é muito sério e haverá retribuição divina. Por que haverá retribuição divina? Porque Deus é o justo juiz. O Senhor disse que no dia do juízo final haverá menos rigor, um rigor menor para Sodoma e Gomorra, apesar da sua imoralidade, do que para os seus conterrâneos, os conterrâneos e contemporâneos de Cristo, que viram o seu poder e a sua glória através dos milagres por ele operados, e eles não creram. Então, haverá graus de rigor e de juízos para os que forem condenados e estiverem no inferno. Não receberão no inferno o mesmo rigor. Não imaginemos que um Hitler da vida, um Lenin, um Stalin, assassinos que mataram milhões de pessoas, que levaram nações a guerras cruéis e bárbaras, e outras pessoas que não cometeram erros assim, que no inferno sofrerão o mesmo grau de juízo e de punição. Não, a retribuição não será a mesma, porque Deus é justo. Da mesma forma, aqueles que pela graça, por meio da fé, forem salvos, não receberão no céu a mesma recompensa, a mesma retribuição. Existem crentes que, apesar de salvos pela graça por meio da fé, por infidelidade, por exemplo, não dão dízimo, não dão ofertas missionárias, não ajudam em nada a sustentar a obra de Deus. Só negam, não se importam com os perdidos. Há crentes que sobre a face da terra, esses sim são generosos, investem na obra missionária, investem para que o maior número possível de pessoas conheçam o Evangelho da Graça, se esmeram, se esforçam com generosidade em suas contribuições e em suas fidelidades. Não receberão a mesma retribuição daquele que, por ganância ou avareza, foi ingrato para com Deus e não devolveu o dízimo e não investiu na obra missionária. Sim, quantos dedicam suas vidas para pregar o amor de Cristo, saem das grandes metrópoles, das grandes universidades, de todo o conforto, de todos os lazeres de uma grande cidade e dos grandes shoppings e vão para tribos indígenas viver de maneira precária para levar o evangelho àquelas tribos e aos indígenas. Sim, muitos estão empenhados, estão renunciando, estão pagando um preço elevado. Outros, nas grandes cidades, não estão renunciando aos lazeres da grande cidade e às oportunidades, mas estão empenhados na obra de evangelização. Outros não estão nem aí, nunca abriram o seu lar para um culto, nunca convidaram um amigo para um estudo bíblico, não mexem uma palha para levar Cristo a quem quer que seja, nem mesmo aos seus familiares. Assim, exemplifico que a retribuição será de acordo com o que praticou, pelo que fez por intermédio do corpo. E diz o apóstolo Paulo, seja o bem, seja o mal. Portanto, haverá retribuição. Se você foi generoso, se você amou o próximo, se você ajudou pessoas desempregadas a pagar contas de luz, se você ajudou pessoas com compras, você foi ao mercado, comprou para você, mas se lembrou de um amigo desempregado e comprou para ele também, se você despachou receitas de pessoas enfermas, em situação de necessidade, todo o bem que você praticou, todo o bem que você fez, tudo de bom que você realizou para o próximo, para abençoar pessoas, você receberá retribuição. Se você também fez o mal, se você prejudicou, invejou, se você mentiu, caluniou, denigriu a imagem das pessoas, se você as prejudicou, perseguindo-as, fazendo o mal, você também receberá essa
retribuição. Assim, vamos realmente dar crédito à palavra de Deus. O tribunal de Cristo não será penal, será retribuidor. Assim, eu convido você a se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, para que aqui e agora você seja salvo pela graça por meio da fé, sabendo que um dia o julgamento final não será baseado no que Cristo fez, mas naquilo que você fez, naquilo que você praticou. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.